inscreva-se e ative o sininho para descobrir histórias incríveis toda semana. Ontem estive em Roma, mas hoje eu não teria reconhecido minha própria cidade. A multidão de todos os dias, ocupada com seus afazeres, havia se transformado em espectadores festivos e alegres. Milhares de togas e quitões pareciam entrelaçar-se como uma fita branca reluzente, inundando todas as ruas do Campo de Marte ao Fórum. Os edifícios haviam se tornado mais elegantes da noite para o dia. Grinaldas de folhas perenes jogadas sobre as paredes cobriam o reboco descascado e as manchas deixadas pela chuva. Buracos e valas foram preenchidos com a areia amarela do Tibre. Das janelas e portas abertas dos templos, o incenso se espargia em uma névoa azulada. As fragrâncias do nardo persa e da canela árabe misturavam-se aos aromas de narcisos, manjerona, lírios e rosas de Paestum. A fumaça das tabernas baratas e o fedor dos esgotos pareciam ter sido banidos para sempre por perfumes vindos da Itália e de terras distantes. Observei, entre a multidão, o magnífico espetáculo que se desenrolava diante de nós. Era o triunfo de Emílio Paulo celebrando sua vitória sobre a Macedônia em 167 A.C. Seu filho Públio destruiria Cartago apenas 22 anos depois. Mas hoje, testemunhávamos a glória de Roma em seu auge. Como cidadão romano, já havia presenciado muitas celebrações, mas nenhuma comparável a esta. A transformação era total. Nossa cidade havia se tornado o palco da maior demonstração de poder romano que o mundo já vira. Cada esquina vibrava em expectativa, e cada edifício enfeitado proclamava nossa dominação sobre o mundo conhecido. O triunfo duraria 3 dias, cada um mais espetacular que o anterior. Coloquei-me em um ponto de onde pudesse ver bem a procissão, consciente de que o que estava prestes a presenciar seria lembrado por gerações. Aquilo não era apenas uma celebração, era uma exibição da força romana, um aviso àqueles que ousassem desafiar nossa supremacia. No primeiro dia do triunfo, desde o amanhecer até o meio-dia, passavam liteiras levando figuras esculpidas às pressas, nas poses de convivas. O vento agitava tufos de crina ou estopa em suas cabeças, das quais às vezes surgiam chifres de touro. Os cornudos representavam os rios, os sem chifres, as montanhas da Macedônia e do Épiro. Mas não se tratava de simples ornamentos como os de um palco, nem de reproduções do teatro de operações. As liteiras carregavam testemunhos do valor romano, convocados para atestar que os relatórios do general não eram invenção. Nós, romanos, postados dos 2 lados das ruas, líamos em voz alta as inscrições nas tábuas presas às liteiras. Axios, Gramos, Lincus, Strimon, Perrébia, Olimpo. O último nome despertou aplausos e gritos de triunfo, triunfo. Era o Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, a morada dos deuses imortais. Os deuses próprios haviam assistido às batalhas desde as alturas do Olimpo, vendo as águias romanas dominarem as terras que outrora pertenceram a Alexandre, o Grande. Senti um orgulho imenso ao gritar junto com meus concidadãos. Estávamos presenciando a própria história. As montanhas e os rios que haviam vigiado a civilização grega por séculos agora eram exibidos como troféus diante dos olhos romanos. O simbolismo era claro: não conquistamos apenas exércitos, mas também a própria paisagem da lenda. Depois do meio-dia, surgiram nas ruas grandes painéis pintados com muralhas semi-arruinadas, sobre as quais tremulavam os estandartes das legiões e manípulos romanos. 125 painéis, 125 cidades: Pídina, Pela, Pelagônia, Fênice, Ambrácia, Dodona. Naquela lista interminável de nomes estranhos aos ouvidos romanos havia cidades mais antigas e ilustres que a própria Roma. Uma fora exaltada por Homero, outra era o berço de Alexandre, outra ainda, pátria de Pirro. Depois trouxeram tábuas com inscrições: Caones, Atintanos, Tesprócios, Nazóios, Molossos, Paraveus, Tínfeus, Orestas, Atamanos. Essas eram as tribos derrotadas pelo exército romano. Ao ler cada nome, refletia sobre a vastidão de nossa conquista. Não eram apenas pontos em um mapa, eram o coração da antiga civilização, o berço da filosofia e da arte. E lá estavam, reduzidos a nomes em tábuas de madeira, troféus de guerra em nosso desfile.
A procissão terminou com uma imensa tábua exibindo o número 150.000. Tantos epirotas, homens, mulheres e crianças haviam sido vendidos como escravos. Senti um calafrio ao pensar nesse número. 150.000 vidas transformadas de pessoas livres em propriedade romana. Mas este também era o preço da vitória, o custo de desafiar Roma. Enquanto o sol atravessava o céu lançando longa sombra sobre a cidade em festa, soube que o dia seguinte traria ainda maiores maravilhas. Seriam exibidas as armas e os tesouros dos inimigos, mostrando não apenas nossa vitória, mas a riqueza que ela havia trazido a Roma. Caminhei para casa por ruas ainda repletas de entusiasmo, com a mente tomada pelas visões do que vi e do que ainda estava por vir. O dia seguinte trouxe a exibição das armas e tesouros capturados de nossos inimigos. Cheguei cedo ao fórum, decidido a testemunhar cada instante daquele espetáculo. O ar da manhã era fresco, e a emoção do dia anterior ainda pairava no ar como o perfume esmaecido do incenso. Uma procissão interminável de carroças passou diante de nós, carregadas com sariças, aquelas terríveis lanças longas com as quais o rei Filipe havia armado os hoplitas macedônios. Fiquei maravilhado diante dessas armas que um dia pareceram invencíveis. As sariças haviam quebrado a Grécia, feito o rei dos reis Dario se ajoelhar diante de Alexandre e até afugentado elefantes de guerra. Nenhuma nação, nenhum exército resistira ao avanço da falange macedônica armada de sariças. E, no entanto, ali estavam. Troféus capturados em um triunfo romano. Era difícil compreender como alguém podia empunhar uma arma tão enorme, 16 côvados de comprimento, 14 libras de peso. A visão de centenas dessas lanças lendárias empilhadas em carroças romanas dizia tudo sobre nossa superioridade militar. Havíamos derrotado as próprias armas que haviam conquistado o mundo sob Alexandre. Após as sariças, vieram carroças carregadas com arcos e flechas, tanto em aljavas quanto soltas. Os especialistas na multidão distinguiam os arcos de infantaria e de cavalaria, citas, ródios, cretenses e trácios. Surgiu uma animada discussão sobre o alcance e as melhores pontas de flecha, e assim as carroças com fundas e projéteis passaram quase despercebidas. Mas então o brilho das espadas polidas com giz captou a atenção de todos. Vi carro após carro desfilando, exibindo a variedade de armas que antes ameaçavam os soldados romanos, curtas e retas lacedemônias, curvas trácias, longas sármatas, recolhidas nos campos de batalha ou tomadas dos arsenais, todas seriam fundidas em gládios, pois a melhor espada é a espada do vencedor. O simbolismo não me escapou. Essas armas, forjadas por mestres artesãos e empunhadas por guerreiros outrora temidos em todo o Mediterrâneo, seriam transformadas em aço romano. O próprio metal serviria a Roma, assim como seus antigos donos agora serviam como escravos. As carroças continuaram a desfilar. Capacetes redondos com viseiras com protetores faciais e de pescoço, máscaras de capacete com aberturas para os olhos, capacetes adornados com crinas e penachos. Com que orgulho seus donos os haviam usado. Dizem que um guerreiro é belo com seu elmo e forte com sua lança. E que variedade de escudos! Macedônicos redondos, trácios com entalhes, de couro com bordas metálicas, de madeira, de bronze. Cada um representava não apenas um equipamento, mas um guerreiro caído pela força romana. Tentei imaginar as batalhas em que esses escudos haviam sido tomados, as últimas resistências desesperadas de homens que acreditavam que seu armamento os protegeria do aço de Roma. Apenas uma carroça estava carregada de armaduras, pois nem todo soldado podia possuir uma couraça de placas metálicas ou de escamas ósseas. Havia não mais de 10 armaduras tecidas com grossas tiras de couro tinham sido desmontadas para virar chicotes, porque o legionário que antes da campanha não possuía nenhum escravo, tornara-se agora senhor de uma dúzia deles. Esse detalhe me impressionou profundamente. Nossos soldados, muitos dos quais começaram como camponeses ou pobres urbanos, retornavam agora como homens de posses. A transformação não era apenas de nossa cidade ou de nossos inimigos, mas de nosso próprio povo. A vitória nos havia enriquecido a todos. As carroças terminaram de passar. Então surgiu uma coluna de carregadores. Cada 4 homens levavam uma liteira com uma ânfora cheia até a borda de moedas de prata e ouro. 77 ânforas de ouro, 700 de prata.
O triunfo do segundo dia encerrou-se com uma exibição de vasos dourados e prateados, jarros, taças, braceletes, colares. Disso bebiam e comiam os reis e seus cortesãos, disso se serviam guerreiros e cidadãos ricos, disso se enfeitavam suas esposas e filhas. Agora, que se contentem com barro e madeira. Para uma escrava, um colar de conchas ou de bolotas é o bastante. Meus olhos se cansaram diante de tanta riqueza e armamento inimigo. A quantidade era impressionante, mais ouro e prata do que a maioria dos romanos havia visto em toda a vida, agora fluindo para nosso tesouro como um rio dourado. Calculei que cada cidadão se beneficiaria dessa fortuna, que nossos filhos cresceriam mais ricos do que jamais poderíamos imaginar. Mas enquanto observava o fluxo interminável de tesouros, uma pergunta surgiu em minha mente. Onde estavam os próprios inimigos? Onde estavam esses tolos que haviam duvidado do poder do povo romano e ousado desafiá-lo? Amanhã traria a resposta, e com ela, os momentos mais dramáticos deste magnífico triunfo. Chegou o terceiro dia da grande celebração, e amanhã trouxe sons que eu jamais havia ouvido. Nós, romanos, não fomos despertados por galos, nem pelos arautos, mas por um som rouco e metálico que parecia estremecer os próprios alicerces da cidade. Trompetistas reunidos de todas as legiões sopravam com toda a força seus chifres de bronze fundido. Era a terrível voz da guerra, diante da qual todos os outros sons recuavam com medo. Não era música, no sentido que os povos civilizados compreendem, mas um riso sarcástico, o rugido impiedoso de um vencedor embriagado por seu triunfo. O som parecia anunciar que naquele dia veríamos não apenas os despojos da guerra, mas seu significado final. A transformação dos orgulhosos em humildes, dos livres em escravizados. A primeira visão que nos recebeu naquela manhã foi uma procissão de touros. Festivamente enfeitados, caminhavam calmamente atrás de seus tratadores. De peito largo, pele lisa e brilhante, pescoços fortes que nunca conheceram jugo, eram tão majestosos que ninguém na multidão duvidava que, se Júpiter decidisse transformar-se novamente em touro, escolheria um daqueles belos animais para sua forma terrena. Observei essas magníficas criaturas com admiração e inquietude. Caminhavam com tanta dignidade e com postura nobre, completamente alheias ao próprio destino. Em poucas horas o sangue delas mancharia o altar de Júpiter, suas vidas oferecidas para assegurar o favor contínuo dos deuses a Roma. Havia algo belo e terrível em sua majestade inocente. A poeira levantada pelos touros mal havia se assentado quando surgiu uma carroça de forma inédita. Seu teto lembrava o casco de uma tartaruga. As placas, sobrepostas, eram feitas de marfim incrustado em prata. As laterais eram de prata repuxada, decoradas com fileiras de figuras em relevo. Um par de esplêndidos cavalos negros com arreios dourados puxava a carroça. Os cavalos eram guiados por um homem vestido como um nobre. Uma tabuleta pendurada em seu pescoço dizia: Cocheiro Real Eutíquio. O simples fato de sabermos o nome desse escravo mostrava o rigor de nossa vitória. Até os servos dos reis haviam sido catalogados e incluídos em nosso triunfo. E o que brilhava preso à parte traseira da carroça, o reluzir das pedras preciosas, revelava ser o diadema real. Roma já havia derrotado muitos reis estrangeiros e os forçado a pagar seus tributos, mas costumava deixar-lhes suas coroas como brinquedos inofensivos. Esta era a primeira coroa que pertenceria ao vencedor. Não haveria mais Macedônia cuja glória ecoara pelo mundo. Não haveria mais reis macedônios. A coroa em si parecia modesta comparada às riquezas já vistas, mas seu significado era imensurável. Durante séculos, aquele diadema adornara as cabeças de homens que se diziam descendentes dos deuses, governantes de vastos territórios e senhores da lealdade de milhões. Agora, não passava de outro troféu na procissão romana, mas a visão da coroa nada foi diante do que veio depois. Príncipes macedônios, meninos de 5 e 10 anos, caminhavam atrás da carruagem cercados por amas e tutores. A multidão silenciou à medida que se aproximavam não por ódio, mas por algo mais complexo e perturbador. Essas crianças não se assustaram com a massa silenciosa de pessoas de ambos os lados da rua.
Filipe e Alexandre estavam acostumados a celebrações e recepções palacianas. É verdade que aqui as pessoas se vestiam de forma diferente, mas não pareciam os soldados romanos raivosos que os haviam arrastado pelas mãos, gritando em sua língua bárbara. Estes eram romanos calados e gentis, e os meninos os olhavam com curiosidade, até com prazer. Observei o jovem Filipe, de não mais de 10 anos, andando com a confiança tranquila de quem conhecera apenas o luxo do palácio. Seu irmão mais novo, Alexandre, com cerca de 5, acenava ocasionalmente para a multidão, como se aquilo fosse outra procissão real em Pela. Eles não compreendiam o significado do desfile. Não percebiam que seu sangue real, antes garantia de poder e privilégio, agora não passava de curiosidade para o entretenimento romano. Na multidão surgiu um som estranho. Não eram aplausos nem tosses. Era choro. Alguém gritou: "Vida às crianças de Perseu! Piedade para os pequenos!" Outro correu até a rua tentando se aproximar dos meninos. Os soldados de braços dados empurraram a multidão para trás, em direção às construções. Os soluços transformaram-se em pranto que lembrava um lamento. Senti a garganta apertar ao ver aquela cena se desenrolar. Não eram filhos de bárbaros, nem de inimigos distantes, eram garotos iguais a nossos próprios filhos e netos. A visão deles caminhando rumo a um destino incerto despertou algo desconfortável até nos corações mais patrióticos. A emoção era tão intensa que a aparição do próprio rei macedônio passou quase despercebida. Ninguém lançou as frutas podres preparadas, nem cuspiu na direção do derrotado. Perseu caminhava com um imation escuro e rudes botas de caça, meio curvado, olhando ao redor. Parecia não entender como havia vindo parar em Roma, nem o que o esperava adiante. Ali estava o homem que ousara desafiar Roma, reduzido a uma figura patética arrastando-se por nossas ruas. O contraste entre sua antiga majestade e sua condição atual deveria inspirar satisfação, mas apenas aprofundou o desconforto que começara com a visão de seus filhos. O que você acha sobre esse evento histórico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Logo após, Perseu seguiu o carro aberto em forma de meia concha. O lado do carro chegava à altura da cintura do triunfador que estava sentado na cadeira curul. Uma camada de minério vermelho aplicada nas bochechas e na testa havia mudado completamente sua aparência, e Emílio Paulo não parecia diferente dos que haviam celebrado seus triunfos antes dele. Todos eles, engrandecidos pela glória, eram cópias exatas da estátua de argila de Júpiter no templo capitolino. O manto púrpura, bordado com folhas de palmeira que pendia dos ombros de Júpiter, agora cobria os ombros de Emílio Paulo. A pintura em seu rosto era do mesmo tom que as bochechas de barro do deus capitolino. Observei o rosto de nosso general triunfador com fascínio e uma crescente sensação de desconforto. O pigmento vermelho que lhe cobria o rosto servia para fazê-lo parecer divino, para elevá-lo acima dos mortais naquele dia sagrado. No entanto, havia algo inquietante nessa mascarada sagrada, algo que lembrava a todos que ele brincava perigosamente com os próprios deuses. Júpiter não puniria aquele que assumia blasfemamente sua aparência? Não lançaria seus trovões contra ele? Para afastar o infortúnio, os sacerdotes haviam colocado um escravo com um chicote na parte traseira do carro triunfal. Talvez os espectadores não ouvissem o que o escravo dizia, mas o próprio triunfador podia escutar claramente, entre os gritos de saudação, o sussurro reconfortante: "És homem! És homem!" Sempre considerei esse antigo costume sábio e necessário. No momento de maior glória, quando um general romano se tornava quase um deus, era vital que alguém lhe lembrasse que era mortal. Observei o escravo com atenção, vendo como cumpria seu dever com seriedade, sem cessar suas murmurações mesmo quando os aplausos da multidão atingiram o auge. 2 filhos do triunfador, do primeiro matrimônio Públio, de uns 16 anos, e Quinto de 20 cavalgavam ao lado dos cavalos-guia. Ambos haviam conquistado essa honra por terem combatido em Pídina sob as ordens do pai. O mais jovem, Públio, destacara-se particularmente. Perseguindo o inimigo, foi tão longe que só retornou ao amanhecer quando o pai, convencido de sua morte, já estava em desespero. O retorno do filho fora, para Paulo, tão alegre quanto a vitória sobre Perseu. Em vez de repreendê-lo por indisciplina, o general correu até ele coberto de pó e sangue inimigo e o apertou silenciosamente contra o peito. Ouvi relatos desse momento vindos dos soldados que testemunharam a cena.
Falaram das lágrimas do general, das preces de gratidão a Júpiter e de como sua alegria se transformou rapidamente em medo. O supersticioso Paulo parecia perturbado pelo favor divino, receando que tal graça fosse seguida por castigo. Mesmo em seu instante máximo de glória, ele continuava atormentado pela consciência de que os deuses observavam e julgavam. Atrás deles, companhia após companhia, manípulo após manípulo, marchavam os legionários. As pedras do pavimento tremiam sob o peso de suas botas. O clangor das armas se misturava aos gritos de saudação. E o triunfo. Reconhecendo rostos no público, os soldados acenavam e chamavam conhecidos. Mas o centurião do primeiro manípulo fez um sinal, e logo todos se calaram. Estava prestes a começar a pequena canção composta especialmente para aquele triunfo. Todos sabiam e aguardavam com sorrisos. O que teriam inventado dessa vez os poetas das legiões? A postura tensa do triunfador revelava apreensão. Sabendo do descontentamento dos soldados, Paulo esperava uma canção que lhe soasse como um golpe nas costas. A tradição de os soldados zombarem de seus comandantes durante os triunfos era tão antiga quanto Roma. Tinha o mesmo propósito que os sussurros do escravo, impedir que o general se tornasse demasiadamente orgulhoso, demasiadamente certo de sua própria grandeza. Ainda assim, via tensão nos ombros de Paulo enquanto esperava os versos grosseiros que seus homens haviam preparado. Paulo, nosso cônsul, com nariz longo como braço, tímido e magro, amante de comida. Devorou Perseu, devorou os epirotas, mas nunca ganhou uma barriga decente. Pai, como se atrevem! Exclamou Públio sem olhar para trás. Ordene que se calem. Silêncio, sussurrou o triunfador. Ao zombar da minha aparência, eles me lembram que sou mortal. Afastam a ira de Júpiter, cujas roupas visto, cujo lugar agora ocupo. Graças aos deuses, o rosto do triunfador estava coberto de pigmento vermelho. Caso contrário, todos veriam que havia ficado roxo de raiva, impotente. Dentro de uma hora não terei mais poderes consulares, pensou Emílio Paulo. Eles sabem disso e aproveitam sua imunidade. Senti-me dividido entre o divertimento pela irreverência dos soldados e a compaixão pela humilhação do comandante. Esse era o preço da disciplina romana. Mesmo no auge da glória, o general devia suportar as piadas de seus homens. Talvez isso também fosse sabedoria, um lembrete de que toda conquista humana, por maior que seja, está sujeita ao destino e ao juízo dos deuses. O carro seguiu pela via sagrada e começou a retinir sobre as pedras. Dali, eu podia ver a encosta do Palatino voltada para o fórum. Emílio Paulo viu o telhado de sua própria casa e sentiu o coração apertar como sob um golpe surdo. O mau pressentimento daquela manhã em que os deuses lhe devolveram Públio havia se cumprido. Há apenas 9 dias, Tito, seu filho mais velho do segundo casamento, morrera de uma doença inexplicável. Deveria estar ali, ao lado de Caio, mas agora repousava na tumba da família na Via Ápia. Mesmo no triunfo, a dor perseguia o vencedor. Refleti sobre a amarga ironia de que os deuses pareciam exigir pagamento por cada dom concedido. Paulo havia recebido a vitória sobre Perseu, mas ao preço da vida de seu filho. Seria isso justiça divina ou mera crueldade do destino? Após a régia e o templo de Vesta, começava o fórum, escuro de tantas cabeças humanas. O povo agitava os braços e gritava: "E o triunfo! E o triunfo!" O som era ensurdecedor, um muro de vozes que parecia estremecer as colunas dos templos ao redor. O olhar de Emílio Paulo caiu sobre a tribuna, que parecia um jardim coberto de enfeites festivos. Mas a memória cruel varreu todos os adornos, e a tribuna lhe apareceu como 3 dias antes, cercada por uma multidão enfurecida. O povo havia se recusado a conceder a permissão para o triunfo, apoiando os gritos dos oradores que questionavam o direito do general a essa honra. E quem eram esses oradores? Estive lá naquele dia, abrindo caminho entre a multidão para ouvir as acusações lançadas contra nosso comandante vitorioso. Eram seus próprios soldados e centuriões, descontentes com a divisão do saque e com a severidade de seu comando. A eles se unia o legado militar Sulpício Galo, que passava as noites observando as estrelas e cochilava nas sessões do Senado. Galo não acusara Paulo de avareza ou dureza, mas de violar a justiça ao vender os epirotas como escravos.
Lembro-me bem de seu discurso como ergueu-se naquela mesma tribuna apontando o dedo acusador ao homem que agora seguia em triunfo, declarando que a escravidão de 150 mil inocentes era uma mancha na honra de Roma. Ah, sonhador das estrelas, imaginei Paulo pensando ao olhar a tribuna. Defensor da justiça, teve piedade dos gregos, mas eles apenas sonhavam que Perseu venceria. Era uma ironia amarga que o instante de maior glória de um general fosse assombrado pela lembrança da oposição de seu próprio povo. A realidade política de Roma nunca estava ausente de um triunfo. Por trás de cada celebração militar havia negociações complexas, disputas amargas e rivalidades pessoais que moldavam nossa república. Mesmo agora, em seu maior feito, Paulo não podia ignorar que muitos romanos haviam se oposto àquela celebração. Eu mesmo testemunhei o debate no fórum. Vi soldados que haviam lutado sob o comando de Paulo se voltarem contra ele. Queixaram-se de que ele ficara com parte demasiado grande do saque, que sua disciplina fora excessiva, que mostrara pouca compaixão pelos vencidos. As acusações do legado sobre os epirotas foram especialmente danosas. 150 mil pessoas vendidas como escravas, um número que fez hesitar até os romanos mais duros. E ainda assim ali estávamos, celebrando essa mesma vitória, ovacionando o homem que trouxera tamanha riqueza a Roma. A contradição era perturbadora, mas profundamente romana celebrávamos o sucesso militar, mesmo quando duvidávamos dos meios que o haviam tornado possível. Talvez essa também fosse nossa força, a capacidade de sustentar verdades opostas ao mesmo tempo. Logo depois do templo de Saturno, o carro triunfal parou. Erguendo a cabeça e os braços em prece, Paulo fitou as colunas e o telhado do templo capitolino, que se destacava contra o azul do céu. Esse era o auge de todo o triunfo romano, o momento em que o general vitorioso oferecia graças a Júpiter ótimo máximo pelo sucesso. Ao mesmo tempo, Perseu e seus filhos abriam o portão de ferro da prisão mamertina, cavada nas entranhas da mesma colina capitolina. 400 passos pela subida do Capitólio separavam o triunfador do santuário. 25 degraus separavam Perseu do carrasco e dos deuses do submundo. O simbolismo cruel não passou despercebido. Enquanto o vencedor ascendia rumo aos deuses da luz e da glória, o derrotado descia em direção aos deuses da escuridão e da morte. A própria geografia de Roma refletia essa divisão eterna entre triunfo e derrota, entre os favorecidos e os abandonados pelos deuses. Pensei em Perseu enquanto ele permanecia diante do portão de ferro. Meses antes fora rei, senhor de um vasto reino que se estendia do Adriático ao Mar Negro. Seus antepassados haviam conquistado grande parte do mundo conhecido, fundado cidades do Egito à Índia. Agora enfrentava a morte em uma caverna escavada na pedra romana, esquecido pelos deuses que um dia sorriram para sua dinastia. O carro triunfal começou a lenta e solene subida. A vista se alargava cada vez mais. O Fórum, o Palatino, o grande círculo do Circo Máximo, as curvas do Tibre, o campo de Marte. A ascensão chegou ao fim, e apenas uma curta distância separava o triunfador e seu séquito do pequeno templo adornado com grinaldas. Os cavalos pararam aos pés dos degraus. Vi os lictores ajudarem o triunfador a descer e confiar em Caio, o filho mais novo, aos cuidados dos irmãos. Os filhos ficaram ali, enquanto Emílio Paulo, cercado por sacerdotes e senadores, entrou no templo para a cerimônia final. Este era o momento mais sagrado de qualquer triunfo romano, quando o general vitorioso entrava na presença do próprio Júpiter para oferecer sacrifício e agradecer. Tudo que veio antes, os desfiles, as riquezas, os aplausos, conduzia a este instante de comunhão entre o vencedor mortal e o Deus imortal que lhe concedera a vitória. Mas enquanto observava Paulo preparar-se para o ritual final, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. O rosto do general, visível agora sem a maquiagem divina, mostrava não triunfo, mas inquietação. Suas mãos tremiam levemente ao ajeitar a toga, e seus olhos voltavam-se repetidamente para o templo, como se temesse o que o esperava ali. Os sacerdotes preparavam os animais do sacrifício, e o aroma do incenso começava a preencher o ar. Logo saberíamos se Júpiter aceitaria a oferenda de Paulo, se os deuses realmente aprovavam aquele triunfo.
Nas cerimônias que estavam prestes a acontecer, residia a resposta às perguntas que assombraram esta celebração desde o início, perguntas sobre a justiça, o preço da vitória. E se os deuses realmente sorriam diante da conquista romana? Detendo-se diante da escultura incomumente simples de Júpiter, Paulo retirou o pesado manto púrpura. 2 sacerdotes o pegaram imediatamente e cobriram com ele o deus de argila. Um terceiro sacerdote, então, lavou a maquiagem sagrada do rosto do triunfador. E agora Emílio Paulo voltava a parecer consigo mesmo. Observei essa transformação com fascínio. A retirada do traje divino era tão significativa quanto o momento em que o vestira. Era o instante em que o general triunfante retornava de sua breve divindade à mortalidade, revelando novamente o homem sob a máscara ritual. O rosto revelado era amarelado e cheio de rugas. A pele flácida de um homem idoso. O triunfador estava cansado, assustado. As mãos tremiam. A sobrancelha esquerda se contraía. Como prosseguiria o sacrifício ao grande Deus Todo-Poderoso? Os touros haviam sido trazidos por uma rota lateral. Quando o último subiu, as pessoas precisaram abrir espaço. 120 touros e 120 pastores enchiam a Praça Capitolina. Os animais eram magníficos e calmos. Não suspeitavam do que os esperava. Assisti a muitos sacrifícios em minha vida, mas nunca um de tamanho porte. Ver 120 touros reunidos no Capitólio era impressionante, uma demonstração de riqueza e devoção como poucos deuses jamais receberam. Cada animal representava não apenas uma oferenda a Júpiter, mas uma fração da imensa fortuna que aquele triunfo trouxera a Roma. O aparecimento de Emílio Paulo nos degraus do templo sinalizou o início da cerimônia final do triunfo. Flautistas ergueram seus instrumentos duplos, e as notas melancólicas do modo frígio ecoaram pela praça. 2 jovens conduziram o primeiro touro ao altar. O sacerdote mais jovem anunciou: "O animal do sacrifício está pronto." "Procede", respondeu o sacerdote ancião. Os jovens seguraram os chifres e ergueram a cabeça do animal, expondo o pescoço. O punhal cintilou. Mas de repente o touro sacudiu a cabeça, lançando os jovens em direções opostas. O animal se ergueu nas patas e ninguém tentou contê-lo. Um murmúrio de pavor percorreu a multidão, seguido de um silêncio opressivo. Senti um arrepio percorrer meu corpo, ao ver o que todo romano sabia ser um presságio terrível. Quando um animal se negava ao altar, recusando a faca, os deuses estavam transmitindo uma mensagem de desagrado. O rosto de Emílio Paulo tornou-se mais branco que o giz. Seus piores pressentimentos haviam se cumprido. Não bastava que Júpiter já lhe tivesse imposto um castigo. O triunfador apoiou-se em uma coluna, fechou os olhos e murmurou consigo mesmo: "Desgraça! Desgraça! A quem punirás, Júpiter? A mim ou ao Estado? Mostra-me o que provocou tua ira." Observei o desespero do general com crescente inquietação. Ele não agia como um vencedor confiante no favor divino, mas como um homem tomado pelo medo, aquele que sabe que o favor dos deuses nunca é certo e que todo triunfo carrega em si as sementes da desgraça futura. Os jovens trouxeram um segundo touro ao altar. Paulo não via, nem ouvia nada. Rememorando cada ato desde sua eleição como cônsul, buscava entender de que modo havia ofendido os deuses. Talvez o astrônomo estivesse certo. Será que Júpiter se ira por causa dos epirotas? Mas eu cumpria ordens. Apenas ordens. O tormento interior do general revelava o delicado equilíbrio entre o pragmatismo romano e a fé religiosa. Paulo sabia que havia agido conforme o costume romano e o decreto do Senado ao vender os epirotas como escravos. No entanto, o fracasso do sacrifício indicava que os deuses tinham outros critérios que a justiça divina podia condenar o que a lei humana aprovava. Quando Paulo abriu os olhos, o touro branco já era apenas uma carcaça ensanguentada. Os sacerdotes ajoelhados reviravam-lhe as entranhas. Fazendo sinal ao sacerdote-chefe, Paulo desceu pelos degraus laterais, parou e limpou o suor da testa com a borda da toga. Uma mancha vermelha apareceu no tecido branco. O que era aquilo? Um novo presságio! Confuso e atemorizado, tomou os restos da maquiagem por suor de sangue. Em seu estado de ansiedade, cada detalhe comum tornava-se prenúncio de ruína. Cada sombra escondia o temor da represália divina. "Pai!" soou uma voz infantil. Emílio Paulo voltou-se bruscamente. Esquecera-se dos filhos.
E eles esperavam por ele todo aquele tempo, Caio, Públio e Quinto. Era bom que fossem unidos, embora vivessem em lares diferentes. Talvez os deuses desaprovem meu segundo casamento, pensou num lampejo. De repente, Caio começou a chorar. Observei a cena com compaixão e admiração. Era uma criança cujas lágrimas poderiam mudar o destino dos reis, cujo pranto inocente comovia até um general romano endurecido. Por que choras? Não sabes por que ele chora? Perguntou o pai, perturbado. Os filhos de Perseu! Soluçou o menino. Eles são como nós. E se Perseu tivesse vencido, o que teria sido de nós? As palavras do menino caíram como um raio. Era a pergunta que ecoara por todo o triunfo, dita com a clareza que só as crianças têm. Ao imaginar seus próprios filhos no lugar dos de Perseu, Caio havia tocado o cerne do dilema moral que cercava aquela vitória. Paulo ficou pensativo. Seria Júpiter que falava pela boca de Caio? Júpiter desaprovava a execução de Perseu e de seus filhos. Enquanto o sacrifício não terminasse, eles ainda estavam vivos e ele, Emílio Paulo, detinha poder sobre suas vidas. Não chores. Os filhos de Perseu viverão. Também preservarei a vida do pai, ainda que não o mereça. O rosto do menino se iluminou. Não vais executá-los? Disse que viverão? Serão transferidos para outra prisão? Agora vão para casa. Ainda me restam muitos deveres? 117 touros. Aquele instante de misericórdia, nascido das lágrimas de uma criança e do medo de um pai diante da ira dos deuses, ecoaria pela história. A decisão de poupar Perseu e seus filhos não veio apenas da magnanimidade, mas do entrelaçamento de superstição, amor paterno e cálculo político que moldava o caráter romano. Após mandar embora seus filhos, Paulo subiu novamente os degraus do templo. As carcaças dos touros sacrificados ocupavam metade da praça, e o sangue escurecia as pedras sagradas do Capitólio. O cheiro metálico misturava-se à fumaça doce do incenso, criando uma atmosfera solene e ao mesmo tempo levemente nauseante. Tudo está ocorrendo como deve, pensou Paulo, tentando afastar o medo que não o deixava. Netuno, cujo encontro tanto temi, não tocou minhas embarcações. Permitiu que eu chegasse a Roma são e salvo, com espólios e prisioneiros. A desgraça me esperava aqui. Tito morreu. Inimigos tentaram impedir o triunfo. O triunfo aconteceu. Júpiter não aceitou o primeiro touro como sinal de que desaprovava a execução de Perseu. Pois bem, que viva esse covarde que não encontrou força para evitar a desonra com um golpe. Que viva! Observei o conflito interior do triunfador com fascínio. Ali estava um homem no auge do êxito romano, atormentado pela dúvida e pela superstição. A rejeição do primeiro sacrifício o abalara profundamente, forçando-o a questionar não apenas seus atos, mas sua própria relação com os deuses que regiam o destino de Roma. Os sacrifícios seguintes ocorreram sem incidentes. Um a um, os magníficos touros foram conduzidos ao altar, suas vidas entregues a Júpiter em agradecimento pela vitória romana. Os sacerdotes trabalhavam com método, examinando as entranhas de cada animal, em busca de sinais de aprovação ou reprovação divina. A cada sacrifício bem-sucedido, Paulo parecia recuperar parte de sua calma, embora a marca do primeiro fracasso nunca deixasse seu semblante. À medida que a tarde avançava e a pilha de carcaças crescia, pensei na estranha mistura de triunfo e tragédia que marcara toda a celebração. Assistimos à maior demonstração de poder romano de nossa geração. Mas ela foi permeada por presságios da ira divina, pelas lágrimas das crianças e pelo olhar atormentado do próprio vencedor. A multidão começou a dispersar-se conforme o ritual chegava ao fim. Muitos romanos estavam de pé havia horas sob o sol, e o entusiasmo da manhã dava lugar à fadiga. No entanto, os que permaneciam sabiam que presenciavam algo historicamente significativo, não apenas um triunfo militar, mas um momento revelador da alma complexa de nossa república. Quando o último touro foi sacrificado e as preces finais oferecidas, Paulo saiu do templo exausto, mas aliviado. A cerimônia fora concluída, apesar de seu começo funesto. Júpiter aceitara as demais oferendas, indicando que, embora o deus desaprovasse certos aspectos da vitória, não estava inteiramente descontente com Roma. A decisão do triunfador de poupar Perseu e seus filhos mostrara-se acertada.
Quando a notícia da misericórdia se espalhou entre a multidão, ouvi murmúrios de aprovação. Talvez o público tivesse se perturbado ao ver os jovens príncipes rumando ao seu destino. Talvez algum impulso coletivo de consciência se acalmasse com o perdão concedido. Mas permaneciam as perguntas. O que seria dos inimigos poupados? Perseu viveria. Mas como prisioneiro, um rei deposto reduzido à condição de objeto de benevolência romana. Seus filhos cresceriam no cativeiro, sua linhagem real significando nada em um mundo dominado pelas águias romanas. Essa misericórdia seria genuína? Ou apenas outra forma de crueldade e a lenta tortura da esperança adiada? O sol começava a se pôr sobre as 7 colinas, lançando longas sombras sobre o fórum. Caminhei para casa pelas ruas ainda cobertas dos vestígios da celebração. Pétalas de flores e folhas de palmeira cobriam o calçamento. Fragmentos de cerâmica e restos de comida marcavam o percurso da grande procissão. O triunfo havia terminado, mas suas implicações ecoariam por anos. Roma demonstrara, mais uma vez, sua supremacia militar. Enchera seus cofres de riquezas imensas e mostrar ao mundo o destino daqueles que desafiavam a república. Contudo, também vimos algo inquietante nos olhos atormentados do general triunfante, nas lágrimas das crianças cativas e na rejeição ominosa do sacrifício divino. Perguntei a mim mesmo se aquele triunfo marcava o auge da glória romana ou o início de algo mais sombrio. Os deuses enviaram sinais confusos naquele dia, aprovando a vitória enquanto questionavam os métodos. Caminhando sob o crepúsculo, não consegui livrar-me da sensação de que havíamos presenciado não apenas uma celebração, mas um aviso, um lembrete de que, mesmo no momento de maior poder, o preço da glória podia ser mais alto do que imaginávamos. Percebi que o amargor do triunfo não estava na derrota, mas na própria vitória, na consciência de que toda conquista carrega em si as sementes da corrupção moral, que toda demonstração de poder revela novas profundidades de crueldade humana, e que até os deuses podiam questionar os meios pelos quais os mortais alcançavam seus maiores feitos. Se você gostou de aprender sobre esse pedaço da história, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para mais histórias fascinantes, e me conte nos comentários qual período histórico você gostaria de explorar. Passaram-se dias desde que o triunfo terminou, e ainda assim suas imagens continuam a me perseguir. Enquanto escrevo estas palavras à luz da lamparina em minha modesta casa no Aventino, volto continuamente às perguntas deixadas por aqueles 3 dias extraordinários. O que realmente celebramos? O que realmente conquistamos? E que preço pagamos por nossa magnífica vitória? A riqueza que fluiu para o tesouro de Roma é incalculável. Ouro e prata, suficientes para sustentar nossos exércitos por uma geração. Arte e objetos de luxo que enfeitarão as casas dos ricos por séculos. Todo cidadão romano, do mais humilde plebeu ao mais orgulhoso patrício, saiu enriquecido com a conquista de Paulo. As ruas fervilham de rumores sobre novas construções, obras públicas ampliadas, redução de impostos. Roma será mais bela, mais poderosa, mais próspera do que nunca. E, no entanto, não consigo esquecer a visão daqueles príncipes macedônicos caminhando por nossas ruas, seus rostos juvenis iluminados por curiosidade, não por medo. Eram tão parecidos com nossos próprios filhos, o mesmo brilho no olhar, a mesma inocente admiração diante do espetáculo ao redor. Ao olhar para eles, não vi inimigos conquistados, mas vítimas de um destino que não podiam compreender nem controlar. A reação do povo romano foi reveladora. Era um povo endurecido por gerações de guerras, acostumado a ver inimigos estrangeiros como menos que humanos. Mas, diante da realidade desses meninos, sua humanidade instintiva se impôs. O pranto que se ergueu da multidão, os gritos por misericórdia, a comoção visível dos cidadãos, tudo testemunhava um sentimento moral mais profundo que transcendia o cálculo político. Talvez fosse isso que Júpiter tentava nos dizer através do sacrifício rejeitado. Talvez o Deus da Justiça tenha olhado para a nossa celebração e achado deficiente não porque a vitória fosse merecida, mas porque tratamos os vencidos com pouca compaixão, com pouco reconhecimento de nossa humanidade comum. Penso frequentemente em Emílio Paulo, esse homem complexo que suportou seu triunfo com tamanha inquietação,
Um general que alcançara o sonho de todo romano, vitória completa sobre um inimigo digno, imensos espólios, adoração do povo, seu nome gravado para sempre nos anais da glória. No entanto, jamais vi um homem parecer menos feliz em seu momento máximo. A morte de seu filho Tito lançara uma sombra sobre o triunfo desde o início. Parecia que os deuses exigiam pagamento até por seus presentes. Nenhum romano alcançava grandeza sem sacrifício. E às vezes esse sacrifício era mais caro do que qualquer homem deveria pagar. O rosto pálido e ansioso do triunfador diante do altar de Júpiter revelava alguém que compreendia a terrível aritmética do favor divino. Sua decisão de poupar Perseu e as crianças reais nasceu das lágrimas de seu filho Caio, mas acredito que refletia algo mais profundo. Paulo sabia que o poder trazia responsabilidades, que mesmo os generais vitoriosos permaneciam sujeitos a forças superiores, sejam os deuses ou a lei moral que rege toda a ação humana. A oposição que enfrentou no fórum antes do triunfo foi outro lembrete de que o sucesso romano sempre vinha a um preço. Seus próprios soldados zombaram dele, seus oficiais questionaram seus métodos e seu próprio povo inicialmente recusou-lhe a honra. Essa era a realidade de nosso governo republicano. Até o mais vitorioso dos líderes devia prestar contas àqueles que servia. Mas talvez isso fosse na verdade uma força, não uma fraqueza. Reis podiam celebrar vitórias sem contestação, mas generais romanos precisavam justificá-las diante do Senado e do povo. Precisavam explicar não apenas seus êxitos, mas também seus métodos. Não apenas suas conquistas, mas seus custos. O fato de Paulo ter tido de defender seu tratamento aos epirotas, ainda que em vão, demonstrava que as consciências romanas ainda não haviam sido completamente endurecidas pela conquista. Refletindo sobre tudo isso, pergunto-me sobre o futuro. O poder de Roma parece ilimitado. Nossas legiões vencem todas as fronteiras, nossos cofres transbordam com a riqueza das nações conquistadas, nossa influência se estende da Espanha à Síria. Mas o tamanho de nosso sucesso traz novos perigos. Como governar tantos povos sem sermos corrompidos pelo poder? Como manter nossas virtudes republicanas enquanto dirigimos um império? Como continuar sendo romanos enquanto transformamos o mundo? O triunfo de Emílio Paulo talvez tenha marcado não apenas a derrota da Macedônia, mas o fim de uma era. Já não somos uma pequena cidade lutando por sobrevivência entre tribos vizinhas. Somos os senhores do mundo mediterrâneo, herdeiros do Império de Alexandre, árbitros da civilização. As responsabilidades que isso traz são tão imensas quanto as oportunidades. Talvez a amargura que percebi neste triunfo venha do reconhecimento de que o sucesso pode ser uma forma de fracasso. Que ao conquistar tudo o que desejamos, corremos o risco de perder tudo o que valorizamos. A Roma que celebrou a vitória de Paulo não era a mesma que o enviou à guerra mais rica, mais poderosa, mais magnífica, mas também mais complexa, moralmente ambígua, mais difícil de governar. Os deuses, em sua sabedoria, nos lembraram, por meio de presságios e sacrifícios rejeitados, que poder sem justiça é tirania, vitória sem misericórdia é vazia, e triunfo, sem humildade, leva inevitavelmente à queda. Se nós, romanos, ouviremos esses avisos, e se conseguiremos manter a virtude enquanto exercemos o poder, só o tempo dirá. Por ora, só posso registrar o que vi e esperar que as gerações futuras aprendam com nossos feitos e nossos dilemas. O triunfo de Emílio Paulo foi realmente magnífico, mas sua verdadeira medida não será o ouro que trouxe a Roma, e sim a sabedoria com que usaremos essa riqueza. Não os inimigos que derrotou, e sim a compaixão que mostrarmos aos que restam, não a glória que alcançou, mas a justiça com que exerceremos o poder que essa glória nos concedeu. No fim, talvez seja isso que aprendi naqueles 3 dias de celebração. Que as maiores vitórias costumam ser as mais perigosas, que os triunfos mais doces trazem as consequências mais amargas, e que os deuses medem nosso sucesso não pelo que conquistamos, mas pelo que ainda somos capazes de sacrificar em nome de algo maior do que nós mesmos.